Agora, ao vivo, estamos nos conectando aqui à rede de internet para mais uma vez conversarmos com os nossos irmãos. Nós estamos aí há algum tempo sem podermos nos reunir pessoalmente, presencialmente, mas graças a Deus pelos serviços da internet, graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos nos comunicando sempre que possível aqui pelas redes sociais. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nós estamos vivendo realmente momentos difíceis, momentos trabalhosos, e como não poderia ser diferente, todos nós estamos sentindo, de uma certa forma, um certo desconforto pelo fato de estarmos passando por este momento. Mas você que está aí acompanhando a nossa live, já estou vendo que o nosso irmão Jair já está presente. A paz do Senhor, irmão Jair, Deus lhe abençoe, meu querido. Você que está aí acompanhando a nossa live, que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe ajude. Nós estaremos sempre, que possível, procurando nos comunicar com os nossos irmãos. A intenção sempre de termos esse ponto de contato entre nós, visto que somos uma família. Somos uma família e, como família, precisamos deste contato. Família sem relacionamento, ela perde o padrão que Deus estabeleceu para que a família tivesse. Então, graças a Deus pela internet, a nossa irmã Célia também já está presente. Você que está aí na sua casa, esses dias confinados, eu gostaria de fazer uma oração por você, pela sua família, por todos nós, pedindo que Deus chegue com providência na sua vida, na sua casa, no seu lar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, em cuja presença nós estamos nesta manhã, Senhor, já chegando à tarde, nós te louvamos, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, que neste momento, Senhor, se encontram aí nos seus lares e que estão conectados conosco aqui, Senhor, agora, neste momento, através desta transmissão. Queremos te pedir a tua presença, Senhor, para a vida de cada um dos teus servos. Temos orado aqui e agora, Senhor, estamos nos esforçando para transmitir algo de tua parte para o coração de cada um dos teus filhos. Ajuda os teus servos, meu Deus, que estão passando por este momento difícil, cada um com as suas particularidades, mas eu te peço, chega com providência, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, glória a Deus por tudo que o Senhor permite nos acontecer. Augusto, nosso irmão Augusto Lucas está também conectado conosco. Deus lhe abençoe, Deus abençoe a sua vida. Vamos tirar um minutinho para nós estarmos aqui refletindo sobre a palavra de Deus, trazendo uma breve reflexão, aqui um pouco de alimento espiritual para as nossas vidas. Já estamos no início da tarde, passamos o primeiro horário, o horário da manhã, estamos agora nesse iníciozinho de tarde. E Deus certamente ele tem uma palavra para você. Eu estava orando e pedindo a Deus um texto da sua palavra para poder compartilhar aqui com os nossos irmãos. E me veio à mente o Salmo de número 23, que é um salmo muito conhecido, entretanto é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O Salmo de número 23 foi escrito pelo salmista Davi. Davi foi um homem que teve um relacionamento muito íntimo com Deus, um relacionamento profundo com Deus. Davi viveu momentos extraordinários, momentos indescritíveis. Tinha hora que Davi tinha ali todas as convicções que um homem de Deus tem no seu coração de que Deus realmente era com ele. E tinha horas que Davi também tinha as suas inseguranças, as suas incertezas. E isto é natural de um ser humano comum, de um ser humano normal. Essas oscilações, elas são naturais. Seria bom que não acontecesse, seria bom que a nossa vida ela fosse como uma linha tênue, que
iniciassem o nível e fosse naquele nível o tempo todo, mas nós sabemos que não é assim na vida real. Na vida real, nós temos altos e baixos, né? Nós temos momentos de grandes convicções, temos momentos de grandes medos também. Na vida de Davi não foi diferente. Na vida de Davi, a história dele, quando nós lemos a história de Davi, nós vamos encontrar aí a história de um homem como eu, um ser humano como você, que tinha as mesmas limitações que todos nós temos. Então, Davi, este grande homem de Deus, ele escreveu o Salmo de número 23. Os salmos, como todos nós sabemos, são louvores a Deus, são hinos ao Senhor. E ele escreveu dizendo assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este primeiro versículo do Salmo 23, ele é muito profundo, porque ele é dito, ele é escrito, ele foi registrado por uma pessoa que sabia qual era o ofício de um pastor. Davi pastoreava ovelhas e ele sabia quais eram as necessidades de um rebanho. Ele sabia que o rebanho ele precisava de alimento e era o pastor que tinha que conduzir este rebanho até o local onde de fato houvesse alimentação boa para aquele rebanho. O rebanho, quando ele era mal alimentado, ele emagrecia, ele adoecia, ele perdia a sua beleza, mas quando ele era conduzido a um pasto verdejante, quando ele era conduzido a um pasto ali que dava para saciar a necessidade, a fome de todos, a ovelha engordava, a ovelha se fortalecia, a ovelha ela crescia com saúde. A palavra de Deus é este pasto, interessante. A palavra de Deus é o alimento que alimenta a nossa alma. E é o mesmo Senhor que Davi se referia aqui, quando dizia: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele demonstrava uma convicção muito grande em Deus. Ele sabia que este Senhor cuida com responsabilidade do rebanho. Há alguém que interprete de forma errada esse texto e que na sua aplicação diz: você que está passando por luta, está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai faltar luta, não vai faltar batalha, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, mas o sentido literal desta palavra não é este. É verdade que tudo isso aí nós passamos por dificuldade, por crises como esta que nós estamos passando, nós passamos por luta, passamos por grandes batalhas, como a que você está enfrentando, como a que eu enfrento. Isso é natural do ser humano. São consequências naturais da nossa vida. Todos nós passamos por isso, por essas dificuldades. Mas quando ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele não estava se referindo de que não iria faltar luta, não, ele não estava dizendo que não iria faltar momentos de tristeza, momentos de... Ele não estava dizendo isso. Ele estava dizendo que Deus era o seu pastor e que ele iria prover tudo o que fosse necessário para que ele, Davi, como ovelha, fosse alimentado e estivesse em segurança. Porque esta era a responsabilidade do pastor. Manter o rebanho alimentado, manter o rebanho protegido, manter o rebanho em segurança. O pastor teria que providenciar água, teria que providenciar alimento e teria que providenciar um lugar seguro para o seu rebanho. Este é o sentido da expressão do salmista quando escreveu o Salmo número 23. Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Interessante que a igreja do Senhor Jesus é comparada a um rebanho de ovelhas, né? Pela característica da ovelha. Os cristãos são comparados a ovelhas. Ovelhas é um dos animais que são mais dóceis na face da terra. O cristão, ele é para ter esta característica. O cristão é para ser uma pessoa dócil, é para ser uma pessoa amável, é para ser uma pessoa agradável, é para ser uma pessoa amiga.
esse perfil o cristão deve ter. É bem verdade que o ser humano, ele, por natureza, já é um pouco averso a esses bons hábitos, até em função do meio em que ele é criado, da sociedade em que ele vive. Mas deixa eu lhe dar uma notícia que você já conhece, na verdade estou apenas lhe lembrando. E é extraordinário isso. Mesmo em meio às adversidades que estamos inseridos nesse contexto de vida, quando nós aceitamos o Evangelho, o Espírito de Deus, ele passa a morar em nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Nós passamos a ser templo de Deus, morada do Espírito Santo. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então, como templo de Deus, a nossa natureza velha, ela foi contida, ela foi retida. É bem verdade que quando nós nascemos, todos nós nascemos com um temperamento. Existe o temperamento fleumático, existe o temperamento melancólico, existe o sanguíneo. Né? Todos nós nascemos com um temperamento diferente uns dos outros. Né? Tem pessoas que são mais sossegados, mais tranquilos, outros já são um pouco mais agitados, mas isso aí é o temperamento do ser humano. Mas quando aceitamos o Evangelho, Deus passa a morar dentro de nós e passa a controlar o nosso temperamento. Então, quando nós entregamos a nossa vida para ser guiada por Deus, deixe-me fazer aqui uma ilustração bem rasa mesmo, assim, bem, bem baixinha mesmo para você entender. É como nós entrarmos dentro de um carro, botarmos o carro para funcionar e assumimos ali o volante, a direção desse carro. Somos nós que vamos conduzindo o carro e vamos levando para onde nós quisermos. Desta mesma forma, é Deus na nossa vida, ou pelo menos deve ser a ação de Deus na nossa vida. A nossa vida foi entregue a Deus e o que se espera é que Deus conduza a nossa vida, conduza as nossas atitudes e que sejamos esta pessoa que Deus espera que sejamos. Pessoas amáveis, pessoas dóceis, pessoas ajudadoras. Esta é a característica da ovelha, aquele animal dócil, aquele animal amável. Né? E para estas pessoas que têm estas características, aí se aplica a palavra de Deus, o que o salmista Davi ele escreveu. Né? Para as ovelhas, o Senhor é o nosso pastor. Oh, glória a Deus! A minha alma se alegra em saber disso. A minha alma se alegra em relembrar desta grande verdade. Se eu me comportar como ovelha, Deus age como pastor na minha vida e na sua vida também. Que o Senhor nos ajude a termos esta atitude, este posicionamento. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha. Se Ele é o meu pastor, então nada me faltará. Segundo versículo do Salmo 23, o salmista escreveu, e que nós estamos refletindo aqui nesta noite, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos. Olha, irmãos, quando nós estamos famintos, que chegamos em um pasto verdejante, na condição de ovelha, quando a ovelha está faminta, que chega em um pasto verdejante, paz do Senhor, nosso amado irmão Jair Dias, Deus abençoe, meu querido, presença da irmã Célia aqui, continua conosco aí conectada, Deus lhe abençoe. Quando nós estamos famintos, que chegamos em um pasto verdejantes, ninguém se deita não. Não. Quando nós estamos famintos, que chegamos em um pasto verdejante, imagine você, eu vou trocar de pasto para água, para facilitar a sua compreensão no significado desse versículo aqui. Quando você chega de um sol causticante, né? Aí chegou em casa, aí de repente em casa
você tem uma água bem geladinha, olha aí, está presente também nós, nosso irmão Paulo César, Deus te abençoe, querido, né? É, de repente, aí está aí uma água bem geladinha. Qual é a sua atitude? O que é que você faz? Você se deita ali e permanece com sede, com aquela água geladinha? Não. Primeira coisa que você faz é correr, pegar aquela água e beber aquela água para saciar a sua sede. Quando você está com fome, a situação é a mesma. Você está com fome. Então a primeira coisa que você faz é você se alimentar. Mas olha o que é que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que o Senhor faz ele se deitar em pastos verdejantes. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que Deus providencia alimento em quantidade suficiente para saciar a sua fome e ainda lhe dar condições de ficar bem à vontade ali com o alimento à disposição para ele. Nós, como ovelhas, temos este alimento, irmãos. Nós, como ovelha, temos alimento para saciar nossa fome e temos condições de estarmos aí tranquilos, sossegados, né? Sem, como diz o matuto, né? Sem aperreio da alma, tranquilo ali, porque temos alimento bastante para alimentar nossa alma. Louvo a Deus por ter nascido na Igreja Assembleia de Deus, por ser servo do Senhor aqui nesta denominação, porque aqui na nossa igreja nós temos alimento para a nossa alma, nós temos pastos verdejantes. Glória a Deus. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse aqui é um outro detalhe também que merece a nossa atenção, porque a ovelha, para que ela possa saciar sua sede de uma forma mais tranquila, ela a água tem que estar ali parada, tem que estar a água ali sem estar em uma correnteza muito grande. E é interessante que nos tempos bíblicos se recorria muito a rio para alimentar o rebanho, e a água de rio não é parada. A água de rio ela é corrente, e a água corrente dificulta a ovelha de saciar sua sede por conta da posição do seu nariz. Então, que informação é essa então que o salmista Davi está nos dando? Ele está dizendo que o Senhor ele provê o que for necessário para parar ou diminuir as correntezas das águas, para que eu e você possamos saciar nossa sede em águas tranquilas. Em águas tranquilas. Glória a Deus. Nosso irmão Tiago, esta semana, trouxe uma palavra extraordinária aqui sobre a tempestade que aconteceu, mas que Jesus estava na embarcação. E é desse jeito, irmãos. Muitas vezes a tempestade está grande, mas Cristo está conosco. E Ele estando conosco, não há motivo para desespero. Nós estamos vendo aí a sociedade desesperada em função dos acontecimentos, mas a igreja do Senhor Jesus, as ovelhas do Senhor, elas estão em paz, elas estão tranquilas, elas estão sossegadas, porque ela sabe que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, né? É verdade que chega momentos em que a ovelha sente a vontade de se alimentar. Isso é natural. O salmista Davi tinha plena convicção disso. Tinha certeza de que ali tinha momentos em que as ovelhas, algumas já estavam com sede, outras já estavam com fome, mas ele já sabia para onde levá-las. Ele já sabia para onde conduzi-las. Ele só estava aguardando ali o momento certo de pegar as ovelhas e conduzir a pastos verdejantes. Glória a Deus. E de conduzir a águas tranquilas. Tenha fé em Deus. Confie no Senhor. Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle do Senhor. A poderosa mão de Deus está estendida em favor das suas ovelhas. Então somente se comporte, haja como uma ovelha, haja com doçura, haja com amor, haja
com cuidado com o seu próximo, com o seu irmão, com a sua irmã. Haja como uma ovelha, que para estes existe um Deus todo-poderoso que sabe como conduzir o rebanho e a hora em que o rebanho deve ser conduzido. Ele diz aqui, versículo de número 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora aqui, versículo número 3, este versículo é extraordinário. É lindo, a palavra de Deus é maravilhosa. Versículo 3, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Como é que está a sua alma nesta tarde? Como é que está a sua alma neste dia? Como é que está a sua alma diante destes últimos acontecimentos? Diante da expectativa negativa de muitas pessoas e até da mídia, que eu lhe aconselho a não dar tanto ibope para essas informações que, na sua esmagadora maioria, são mentirosas, mas sim ter os cuidados que precisa se ter. Está confinado como se orientou a nos confinarmos para conter o avanço da situação. Mas a sua alma, o seu interior, o centro das suas emoções, como é que está? Glória a Deus. Existe um Deus no céu, que Ele é o nosso pastor, e é Ele que refrigera a minha alma. É Ele que refrigera a sua alma. Então receba essa palavra da parte de Deus nesta tarde. Deus refrigera a sua alma. Confie na providência de Deus. Espera nele. Na verdade, o salmista, ele nos dá um conselho: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 3, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. É Deus quem guia os nossos passos. É Deus quem guia a nossa vida. É Deus quem nos conduz. Versículo 4. Já estamos começando agora um outro parágrafo. Este aqui, primeiro parágrafo, terminou. Aqui está falando de Deus. O que é que Deus faz por nós? Ele é o nosso pastor, é Ele que cuida da nossa vida, é Ele que sabe das nossas necessidades, é Ele que sabe onde está tudo que vai suprir as nossas necessidades, até aquela porta. Glória a Deus. A porta que você está esperando ser aberta, Deus sabe onde é que ela está lhe aguardando. Até a cura daquela enfermidade que você tem orado, Deus sabe qual é a medicação que cura a tua enfermidade. Ele sabe como agir. Ele sabe de tudo, onde está tudo que vai suprir as nossas necessidades. Porém, há um tempo determinado por Deus para que tudo isso seja cumprido na nossa vida. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Está escrito na palavra do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas embaixo do céu. Então, esse parágrafo termina aqui falando a respeito de Deus. O que é que Deus faz? O que Deus é para nós? Ele é o nosso pastor. Como pastor, ele tem todo o cuidado, tem todo o controle, ele supre todas as nossas necessidades como pastor. Agora, inicia-se a partir do versículo 4 um novo parágrafo. Ou seja, é o mesmo Salmo 23, mas ele vai entrar dentro de um contexto, dentro de uma outra visão. Nós estávamos falando de Deus. Agora, o salmista vai falar dele. O salmista vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Deus é tudo isso que o salmista falou. E agora o salmista, ele começa a falar de si. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E com isso ele está nos dando uma informação que muitas vezes, quando nós nos deparamos com ela, nós nos assustamos às vezes. Mas é possível, sim, a ovelha andar pelo vale da sombra da morte. É possível eu passar pelo vale da sombra da morte. É possível eu entrar no vale da sombra da morte. Tem situações em que a gente olha para todos os lados e não vê uma saída. Olhamos para frente, bloqueio total. Olhamos para a direita, nada favorece. Olhamos para a esquerda,
não tem saída. Para trás, recuar não há solução. Mas quando nós olhamos para o nosso pastor, glória a Deus, nós vamos encontrar esta palavra do salmista dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é nós estarmos na presença de Deus, é nós vivermos na presença de Deus, é nós dependermos de Deus. Que coisa maravilhosa é nós estarmos na condição de poder dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Terminou o parágrafo. Eu estou fazendo questão dessas informações porque é muito importante você ler o Salmo 23, é um salmo muito conhecido, certamente você conhece o salmo. Nós estamos aqui pontuando algumas verdades que às vezes a gente passa por cima dela. Do versículo 1 até o versículo 3, o salmista está falando de Deus, quem Deus é. Versículo 4, ele fala dele. Versículo 4, ele fala dele e diz da fé que ele tem, da confiança que ele tem em Deus. Agora, versículo 4, ele inicia o último parágrafo. Aliás, versículo 5. Ele inicia o último parágrafo. E no último parágrafo, ele volta novamente a falar de Deus e a expressar sua expectativa. Ou seja, a expectativa de Davi com relação a Deus. Davi estava se colocando na condição de ovelha. E aqui agora, ele já não se coloca na condição de ovelha. O mesmo salmo, o mesmo capítulo, mas aqui agora ele se coloca na condição de um ser humano. E ele diz assim: o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. E o versículo número 6, ele encerra o salmo dizendo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos em meio a uma tempestade. Nós estamos em meio a uma crise. Mas, no meio dessa tempestade, conforme já foi pregado aqui esta semana, o que criou todos os elementos da natureza, no meio da tempestade, que é uma ação da natureza, aquele que criou todas as coisas está conosco, está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. É preciso você confiar nisso aí. É preciso você acreditar que Deus, no tempo determinado por Ele, Ele se levantará em teu favor, se levantará em tua defesa. E aquilo que você esperava que não iria mais acontecer, de repente Deus muda todo o quadro da história e começa a reescrever uma nova história na tua vida. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo console o seu coração, que Deus fortaleça a sua vida, que a sua alma esteja cheia de gozo, de alegria na presença do Senhor nosso Deus. Se Deus quiser, logo mais às 20 horas nós estaremos aqui, mais uma vez reunidos, para nós termos esse contato aqui, e certamente o Senhor estará falando comigo e estará falando com você. Hoje à noite, nós com Samuel Dantas, ali de Alcaçuz, juntamente com a nossa irmã Ana Cristina, estarão aqui, nós juntos aqui estaremos fazendo este trabalho aqui, levando uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe, quero agradecer aos nossos irmãos, às nossas irmãs que estiveram conosco aqui durante esta live. Vamos fazer uma oração neste momento, agradecendo ao Senhor pelo que Ele nos concedeu durante este pouco tempo que passamos aqui. E não esqueça, irmãos, às vezes as circunstâncias surgem na nossa vida
para algumas coisas serem ajustadas na nossa vida. Eu acredito, isso aqui é um pensamento meu, que Deus permitiu tudo isso acontecer para um ajuste que tinha a necessidade de ser feito. Aproveite esses dias de confinamento. Não esqueça de fazer um culto doméstico, de se reunir com os seus filhos, com a sua família. Estimule outras pessoas a fazerem o culto doméstico também. Como assim, pastor? Grave o culto doméstico que você está realizando. Poste aí no grupo, nos grupos que você faz parte, para que outras pessoas percebam que você está fazendo o que precisa ser feito. Eu acredito que Deus permitiu isso aí para nos dar um pouquinho de tempo para nós resgatarmos o perfil da família tradicional, pai, mãe, filhos juntos, reunidos, ali adorando a Deus no seu lar. E, de repente, esse ajuste aí está sendo feito, proporcionado pelas medidas que foram tomadas. Então, enquanto estiver em confinamento, aproveite para estar meditando na palavra de Deus e adorando ao Senhor. Sempre que possível, nós estaremos nos comunicando através das redes sociais. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu gostaria de fazer uma oração por você e pela sua família. Querido Deus, Pai eterno, Senhor amado, estamos neste momento encerrando esta transmissão, mas nós queremos te agradecer, meu Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que estiveram conectados conosco. Meu Deus, eu te louvo por aqueles outros que irão ouvir ou ver este vídeo, Pai eterno. Tu sabes da necessidade de cada um dos teus filhos, e eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor chegue com libertação na família, Senhor. Quantos filhos, e até mesmo, Senhor, pais que estão escravizados, meu Deus. Escravizados pelo pecado, escravizados, meu Deus, pelo vício, pelo jogo, escravizados, meu Pai eterno, pela bebida alcoólica, escravizados, meu Deus, pelo uso de drogas, Pai eterno, mas no nome de Jesus, este nome poderoso e pelo poder da Tua palavra, Senhor, nós repreendemos todas as correntes que aprisionam, Senhor, estas famílias, estas pessoas. No nome de Jesus, nós ministramos libertação plena e total, Senhor, no seio dos lares. Liberta os filhos, liberta os pais, liberta, Senhor, de toda e qualquer prisão, Pai eterno. Meu Deus, toma em tuas mãos, Senhor, cada família, abençoa, suprindo as necessidades, Pai Santo. Meu amado e justo Senhor, é no nome do teu Filho amado Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, agora e sempre. Amém. Como diz pastor Silas Malafaia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. A paz do Senhor, em nome de Jesus.